Hora da Entrevista. Muito bem, humildade. Qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça quando você ouve essa palavra? Provavelmente a ideia pode estar equivocada. Essa é a pauta de hoje, que vamos conversar com ela, a coach e analista comportamental Cris Plácida. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Rejane. Bom dia, pessoal de casa. E ela chegou toda renovada, muita energia, Sim, né? Muita energia. O final de semana foi assim, uma explosão de sentimentos, de emoções. Foi uma experiência maravilhosa. Bom que você vem, né, cheia de boas energias para compartilhar conosco nessa segunda-feira. Sim, isso mesmo. E olha, e o tema de hoje, né, também bem forte, bem importante pra gente, como eu falei aqui, né, nessa introdução, né, às vezes a gente tem uma definição equivocada, né, da humildade. Sim. Então a gente vai começar desmistificando esse tema, né, que as pessoas confundem muito, Cris. Explica pra gente o que é a humildade. Humildade é ter consciência, ter clareza das nossas potencialidades, das nossas fragilidades e entender que nós precisamos do outro em muitos momentos da vida, né? Da mesma maneira que nós aprendemos, nós também ensinamos. E aí, quando você se torna uma pessoa humilde ou quando você pratica a humildade, você se coloca na condição de aprendiz, Rejane. Uhum. Eu acredito que seja, na minha concepção, uma excelente explicação para o ouvinte. Porque quando você é aprendiz, você se dispõe, né, a entender que o outro, em alguns aspectos ou em algumas áreas, ele sabe mais ou pode mais do que você. Então, você se coloca nessa posição. E tem uma frase do meu amigo pessoal, a gente cria intimidades com os nossos ídolos, não é? Sim. E daí o Mário Sérgio Cortella diz uma frase que eu gosto muito, que é: uma pessoa humilde é aquela que não diminui o outro para crescer. Ai, que lindo e forte. Forte. Verdade, mas nós temos aí uma visão, vamos dizer assim, equivocada, distorcida, né, do que é ser humilde, né, Cris? Sim. Normalmente a gente associa a humildade a uma pessoa simples, subserviente, né? Aquela que, assim, digamos assim, aquela pessoa murchinha que tá sempre ali disposta a atender o outro, que você olha para ela e não tem vaidade. Aquela boazinha que nós já falamos a respeito, né? Isso, já falamos. Então, assim, você olha para a pessoa e é uma pessoa que é vaidosa, por exemplo, que gosta de se arrumar, tá sempre com o cabelo bem produzido, uma roupa bacana, você diz: ela não é nada humilde. Sim. E não tem a ver com isso, nada a ver. Eu consigo ser humilde e eu também consigo ser vaidosa. Porque quando eu sou humilde, eu não alimento a minha vaidade no sentido de superioridade, apenas de autocuidado, de amor próprio, de autoestima, né? Então, as pessoas confundem um pouco. Fulano ajuda tanto o outro, é tão humilde. Pode ajudar o outro por arrogância, Rejane. Também, não tem nada de humildade nisso. Vou se sentir superior e eu posso ajudar todo mundo. E aí é o contrário da humildade. Exatamente. Gente de Deus, olha, aqui tiveram algumas participações aqui a respeito, né, dessa pergunta que eu fiz no início do programa, e o Gordinho falou assim, olha, humilde é reconhecer a soberania de Deus e saber que somos todos iguais perante a Ele. Amém. Olha, é lindo isso. Até isso, né? A gente reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, do nosso Criador. Exatamente. Bom demais. A Andréia também mandou aqui uma definição de humildade, né? Ela disse, ela é tratar todos com o mesmo carinho, respeito, saber se colocar no lugar do próximo, estender a mão para o próximo sem interesse nenhum. Eis um desafio para nós. Super desafio, né? Porque assim, a gente já aprendeu aqui que nós somos, vou colocar aí entre aspas, interesseiros, né? O nosso cérebro, ele tá sempre buscando recompensas. Sempre aquele toma lá, dá cá, eu dou, mas quero receber algo em troca. Exatamente. O nosso cérebro trabalha assim. E aí, para que a gente possa vencer, né, essa condição de estar sempre fazendo algo com intenção de ter troca naquilo, é um aprendizado também.
E entendendo que querer algo em troca não significa também que você seja interesseiro ou algo do tipo. Ou que seja ruim. Ou que seja ruim. É um reflexo de quem nós somos, de como funciona, né, o mecanismo do nosso cérebro. E os ganhos, nós já falamos aqui também, mas são temas importantes. Os ganhos, eles podem ser secundários, né? O prazer que eu tenho em servir ao outro como voluntário, por exemplo, de perceber que ele cresceu, de perceber que eu contribuí para o desenvolvimento dele, ter esse sentimento de que eu contribuí também é um ganho, né? Não é um ganho direto, material, físico, mas te deixa mais feliz, te deixa mais encorajada para continuar. Perfeito, perfeito. E Cris, é importante ter humildade? Explica pra gente. Se for, né? Qual é a importância, né, de ter humildade? Esse tema me fez ler talvez mais do que os outros, né? E aí eu fui para Cortella, eu fui para Confúcio. Confúcio diz que a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Olha o poder disso. Gente de Deus. Né? Então, assim, se eu sou humilde, eu me coloco, sim, na condição de serviço, né? E também, para eu me colocar na condição de serviço, Rejane, eu preciso reconhecer a minha capacidade de servir. Então, significa dizer que eu me reconheço, que eu sei da minha competência, que eu sei das minhas habilidades. E sim, eu coloco todas elas à disposição de um grupo, à disposição de uma pessoa, né? E isso faz com que eu tenha essa clareza que eu falei lá no início da nossa conversa. Eu sei do que eu posso, eu sei do que eu não posso e eu aprendo com o outro aquilo que eu preciso. Então, a humildade, ela nos permite aprender sempre, evoluir sempre. E não nos colocarmos em um pedestal, né? E eu sei de tudo e não preciso mais de nada e nem de ninguém. A humildade é o contrário disso. Eu saber que eu posso servir, como eu posso servir, quando eu posso servir. Porque essa consciência também é importante, Rejane. Eu sou humilde, ok, mas nesse momento eu não tenho condições de te atender. É aquela, como nós já aprendemos aqui também na entrevista com o nosso querido Tony Coutri, né? O equilíbrio entre o dar e o receber, exato, né? Exato. Será que eu estou podendo dar nesse momento? Isso. A gente também tem que ter a humildade de reconhecer quando a gente não pode dar, né? Tanto questões materiais como questões afetivas também. Exatamente, porque quando você se coloca na condição de querer servir o tempo todo, que, volto a frisar, não tem nada a ver com ser humilde, ser subserviente, né? Eu me coloco na condição de sentir culpa quando eu não puder servir. Exato. E a culpa, ela não nos ajuda em absolutamente nada. Ela, muito pelo contrário, ela destrói um pouco daquilo que nós temos de bom, né? Então, vale muito pensar sobre isso. Ok, eu sou uma excelente cantora, por exemplo, mas eu não estou me sentindo bem esse final de semana. Então, eu tenho tempo, eu tenho condições de ir, eu tenho tudo favorável, mas o meu sentimento, as minhas emoções, elas não me permitem fazer isso nesse momento. Então, eu fico para uma outra oportunidade, em outro momento eu vou te atender. E aí o outro pode não compreender naquele momento que você disse não para ele, mas ele, com o decorrer do tempo, ele vai entender os teus motivos. E ele vai perceber que aquilo também foi bom para ele. Né? Nossa, a Rejane é uma excelente cantora, ela podia muito bem ter vindo para o nosso evento, mas disse não. Aí, dali a pouco, ele também vai se perceber na mesma situação. Nossa, eu posso fazer isso, mas eu não estou em condições emocionalmente de fazer. Então, eu não vou. Ou eu ajudo sempre financeiramente um certo grupo, eu sou doadora e tal, mas nesses próximos meses eu não posso, porque se eu fizer essa doação, eu vou me prejudicar, vou me colocar numa situação delicada. Então, eu também preciso evitar dar essa contribuição nesse momento. Essa consciência e essa clareza deixa a vida da gente mais leve, deixa a vida da gente mais fluida, deixa a vida da gente mais transparente e mais propensa
a dar e receber nos momentos devidos. Porque você só vai exigir algo que você também pode dar. Exatamente. Né? Com certeza, né? Agora são 10h11, estamos aqui num bate-papo com a nossa parceira, né, da segunda-feira, Cris Plácida. Ela é coach, a consultora, analista comportamental, e hoje nós estamos refletindo sobre humildade, né? Cris, né? Fala pra gente assim, a partir dessa definição, dessa reflexão que nós já fizemos, né, e de maneira mais profunda, né? Quais são as características de uma pessoa humilde? É uma pessoa sábia, Rejane, né? Uma característica que é marcante. É uma pessoa que pratica a escuta ativa, né? Ela se entrega àquele momento de compreender o outro, porque assim, como acho que foi a Andréia colocou, que é um exercício também de empatia, você né, uma pessoa humilde, ela é uma pessoa empática, porque ela não julga muito o outro. A partir do momento que ela se conhece, que ela entende dos seus próprios limites, ela também reconhece que o outro tem os limites dele, então ela respeita com mais facilidade. É uma pessoa também que é transparente, ela é tolerante com o outro, e é uma pessoa que pratica a gratidão, porque ela sabe que cada momento é um momento único da vida dela, que permite com que ela evolua, que ela aprenda, que ela ensine, né? Então, essas são características de uma pessoa humilde. Perfeito. Então não tem nada a ver, né, como nós já falamos, daquela pessoa que se coloca na situação de submissão, nesse sentido, né, gente? Não, vamos lá. Não Cris, olha, a humildade não é, né, uma fórmula mágica, não é mesmo? Não. Então, fala o seguinte, como é que a gente pode iniciar esse processo, né? Como cultivar a humildade? Rejane, eu acredito que algo que nos ajude muito é o estabelecimento de conexões e de relacionamentos fortes e profundos. Porque quando eu me relaciono de uma maneira íntima com outra pessoa, quando eu me predisponho a me entregar àquele relacionamento e a receber o que o outro tem para me oferecer, eu compartilho melhor quem eu sou e eu aprendo mais sobre o outro. E esse aprofundamento, essa intimidade, constrói uma conexão que me coloca naquela condição de aprendiz, naquela condição de ser visto, naquela condição de receber. Porque a pessoa humilde, ela também sabe receber, né? Como você falou aqui, o equilíbrio entre o dar e o receber trazido pelo Tony. Então, assim, muitas vezes a gente se acha tão superior que o outro não pode te ajudar em nada, não pode te dar nada. E a gente não consegue nem receber amor, Rejane. Então, construir um relacionamento sólido, profundo, permite isso, com que você entregue amor e que você receba amor. E aí você se torna um ser humano mais forte, não no sentido de forte de rigidez, mas forte no sentido de capaz de construir uma vida melhor para você e para aqueles outros. Às diversidades. Exatamente, porque muitas vezes você precisa do outro, mas ele não vai poder te atender porque ele também não está bem. E quando você se coloca nesse relacionamento, você percebe também a necessidade do outro. E aí você não cobra, já que você entende que naquele momento ele não pode te doar. Com certeza. E para finalizar, né, aqui essa reflexão, quais são as dicas que você deixa para nos ajudar a cultivar a humildade no dia a dia, né? Com coisas simples mesmo. O que nós podemos fazer? Vamos lá, aquelas 7 dicasinhas para anotar no caderninho e exercitar durante os próximos dias. Primeiro, não julgar as outras pessoas. Nós temos um impulso, é natural do ser humano, né? Viu a pessoa com uma roupa fora do padrão, digamos assim, nossa, que estranho, aí você já faz, né, todos aqueles julgamentos. Quando eu estava estudando também para fazer aqui o roteiro da nossa entrevista, ouvi algumas entrevistas e uma pessoa dizia assim, o seguinte, você lembrar dos seus erros, lembrar dos seus pecados, né, antes de julgar o outro. Sim. É importante não lembrar com vergonha ou com aquele sentimento, né, de culpa, mas diz, olha, eu errei,
O outro também, né? Erra. Pode errar, né? O outro pode errar. E aí a segunda dica é exatamente essa: assumir os seus erros, reconhecer os seus erros e pedir perdão, Rejane, pedir perdão. Algumas vezes a gente diz, ele sabe que eu errei. Será que ele sabe que você errou, né? Será que ele sabe que você reconheceu, que você tropeçou ali e que magoou de alguma maneira? Então, essa é a segunda dica. Terceira dica, evite falar sobre suas qualidades e conquistas. Nós somos impulsionados quando a gente vê alguns comentários, alguns exemplos, de falar também das nossas experiências. E é legal falar, só não é legal falar o tempo todo, como se você estivesse querendo ser o centro da atenção a todo momento. Quarta dica, reconhecer suas limitações e suas necessidades, é muito importante. Quinta dica, peça ajuda. Por favor, não se envergonhe de pedir ajuda. Não, meninada, a meninada que estiver escutando aqui, não se envergonhe de levantar a mãozinha e dizer, professora, eu não entendi. Porque, normalmente, na escola, o julgamento ele é muito forte, porque nós ainda não temos todos os filtros, né? O nosso cérebro ainda não amadureceu o suficiente. Então, o coleguinha faz uma pergunta e tem as risadinhas, tem os deboches. E, na verdade, aquela pessoa que pergunta, ela quer aprender, ela quer crescer, ela quer evoluir. Isso precisa ser bastante respeitado. Sexta dica. Sirva outras pessoas, seja voluntário de alguma ONG, de algum serviço, de algum trabalho que você perceba que você tem competências para realizar. E sétima e última dica, construa vínculos fortes e profundos. Importantíssimo. Sim. Cris Plácida, obrigada pela participação de hoje, obrigada por compartilhar, né, esse conhecimento e que nós possamos, né, como você sempre disse, fazer uma boa semana, uma ótima semana para você. Exato, obrigada, Rejane. Façamos uma boa semana. Até semana que vem. Forte Até semana abraço. que vem. Beijo, gente. 10h18. A gente tem música agora, Toro? Tem alguma música para tocar aí pra gente? E você também pode participar do programa, pedir música, mandar o seu alôzinho, tá bom? Se você já chegou no finalzinho aqui da nossa entrevista,